Assim como você, eu já pensei em ser um investidor. Atualmente eu já sou. Mas você não pode se tornar um investidor se você não tiver planejamento. E para isso eu criei 5 passos para você se tornar um investidor. Eu sou o Leandro Cabral e vou te guiar por esses 5 passos. O primeiro deles, e o mais importante, é você conhecer e controlar o seu patrimônio financeiro. Você tem que ter um controle do quanto você ganha e do quanto você gasta. Não dá para todo mês você estar negativo, ou um mês negativo, outro positivo. Você tem que ter um controle muito preciso de quanto você gasta, quanto você ganha e principalmente o que é supérfluo do que não tem como ser descartado. Tendo em vista isso, você vai almejar um ganho maior e um gasto menor, entendendo o que é e não supérfluo, ok? Então você tendo o seu controle financeiro em dia, você passa para o segundo passo, que é o perfil. Que perfil que você se considera atualmente? Basicamente, no mundo financeiro, no mundo do investidor, nós falamos em 3 tipos de perfis, que é o conservador, o moderado e o agressivo. O conservador, ele basicamente é aquela pessoa que tem o seu dinheiro aplicado em poupança, ou o mais arriscado que ele tem, a gente pode falar em um CDI, tá? Então é alguém que não consegue ter algum tipo de risco, então riscos mais baixos, é esse tipo de conservador. O moderado já é aquele cara que já começa a optar, você vai ter um percentual inicial em uma renda variável, a gente está falando em ações, a gente está falando em fundos imobiliários, então a gente já começa a aumentar o risco, tá? Então o conservador eu tenho um menor risco, o moderado eu tenho um risco moderado, e o agressivo tem um alto risco. Por que eu falo em risco? Porque o risco é o controle psicológico que você vai ter que ter. Então, se você não consegue hoje, por exemplo, amanhecer o dia e as suas rendas, as suas ações despencaram 30%, 40%, e você não tem esse tipo de perfil, você não dorme, você não come, você realmente não vai ter uma qualidade de vida. Então o risco é realmente inerente ao seu perfil. Não adianta você querer trabalhar um risco maior, ou seja, ser um agressivo, porque você vê o outro ganhando dinheiro sendo assim, mas você tem um perfil conservador. Então para isso eu recomendo que você mantenha maior quantidade percentual em dinheiro em renda fixa, e devagarinho vai optando por uma renda variável, às vezes 5%, 10%, para realmente sentir como você se sente sendo um outro tipo de perfil, tá? E assim você vai migrando conforme vai passando o tempo, certo? O terceiro ponto principal também é a meta de investimentos. Você tem que tomar uma meta, ou seja, um valor que você quer depositar mensalmente para o seu investimento, ok? Com isso, você tem o tempo, que é o que vai gerar a maior quantidade de renda. E o tempo mais a quantidade de dinheiro é o seu objetivo. Então você tem que atrelar o seu tempo com sua meta de investimento, o quanto dinheiro você tem, o grau de risco e sempre mantendo o seu controle financeiro. Por isso que eu falei que são 5 etapas. Até agora eu falei das 4 e a principal delas é o estudo. O estudo tem que ser constante. Você não pode parar. Você tem que continuar lendo livros, existem grandes mestres dos investimentos, você tem que conhecer eles, tem muito estudo gratuito, tem que tomar muito cuidado com ruídos que se existem, ou seja, muita gente falando para vender, mas você tem que sempre estar focado nos seus estudos e ampliando o seu conhecimento. Voltando um pouquinho na parte do controle financeiro e como isso tudo vai se adequar à sua vida, existe o livro Pai Rico, Pai Pobre,
que ele faz um gráfico entre o dinheiro pelo tempo, tá? Normalmente o que a gente tem? A gente tem uns ganhos, conforme o tempo vai passando, vai aumentando os nossos ganhos, mas também vai aumentando os nossos gastos. A gente sempre deixaria, o que eu chamo aqui, esse é o percentual de investimento. É sempre muito baixo e sempre, ao longo do tempo, você mantém a mesma quantidade de investimento. E essa não é a lógica. A lógica para você ter ser um investidor e se aposentar com isso, ou seja, viver de dividendos, viver do dinheiro que você investiu ao longo da sua vida, ao longo do tempo, se é esse o seu objetivo, você tem que controlar os seus gastos e sempre querer ganhar mais. Com isso você consegue, muito bem planejado, se tornar um investidor de sucesso. Muito obrigado.